Oi, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar de um tema um pouquinho diferente. Hoje nós vamos falar sobre seios, um pouco mais específico sobre nódulos nos seios. Hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre a minha história. Quando eu tinha 18 anos, enquanto eu tomava banho, eu descobri um carocinho no meu seio. Eu lembro que na época eu fiquei bem preocupada, porque a gente muitas vezes não imagina que vai acontecer alguma coisa desse tipo com a gente. Ou a gente imagina que vai acontecer com pessoas mais velhas, enfim. E eu também lembro que estava passando uma novela na sessão da tarde que era Mulheres Apaixonadas. E tinha uma personagem que ela teve câncer de mama. E bem logo que eu descobri, 1 ou 2 dias depois, foi a cena dela descobrindo o câncer, exatamente porque tinha um caroço. E eu lembro que isso me deixou muito nervosa e eu fiquei muito desesperada. Resumindo, eu tava morando em Ponta Grossa, tava terminando o primeiro ano de faculdade e eu não tinha como ir no médico naquele momento, porque eu tinha que ir até a cidade que os meus pais moravam. Então eu liguei para os meus pais, fui para Iguape, marcamos um médico. Na época a gente teve que marcar um clínico porque não tinha a data do ginecologista na data que eu estaria lá. Então a gente preferiu passar pelo menos por algum médico para ter alguma noção do que estava acontecendo. Eu lembro que a gente passou no médico e eu não me senti tão confortável com. Não seria confortável a palavra, eu não me senti segura com o diagnóstico dele. Ele simplesmente falou assim: essa menina tem um nódulo no seio? Tudo problema de vitamina. Isso daí vai passar. É só a vitamina E que tá resolvido. E enfim, eu acabei tomando a vitamina E, porque a gente tinha que esperar a data que eu estaria na cidade coincidir com a data que eu conseguiria marcar o ginecologista. Tomei a vitamina E e meu nódulo cresceu, porque não era só uma simples vitamina E. Bom, após um tempo tomando a vitamina E, eu consegui ir lá pra minha cidade, né, que na época eu morava em Ponta Grossa, consegui ir pra Iguape e marquei o ginecologista. E aí ele sim, ele analisou, ele viu o que era e ele me encaminhou para uma mastologista, que é um médico especialista em seios. Chegando na mastologista, ela me examinou e ela pediu alguns exames, né, que eram necessários para a gente poder verificar o que se tratava. Pela ultrassom de mama, a gente conseguiu identificar que na verdade se tratava de um nódulo e não de um cisto, porque tem diferença. E ele já tinha mais ou menos 3,5 cm. Ou seja, ele era mais ou menos desse tamanho, o nódulo que a gente tirou. A mastologista conversou comigo e ela falou: olha, pode não ser nada, é normal que as mulheres tenham nódulos nos seios ao longo da vida. Ele pode ser genético, ele pode ter sido originado por causa de uso de anticoncepcional. Mil fatores. A questão é que quando você vai no médico, muitas vezes eles te dão fatores externos do que pode ser, mas ninguém fala para você olhar para o que tem ali dentro de você. Enfim, nós conversamos e ela falou: olha, Janaína, apenas você pode decidir se você vai querer realmente retirar ou não esse nódulo. Você pode ficar com ele, a gente faz uma biópsia e se não for nada maligno, a gente pode deixar ele aí e vai só acompanhando. Acontece que ele era muito duro e na hora que eu deitava, ele me incomodava. Era uma leve dor, era como se eu tivesse deitado em cima de uma pedrinha. Então eu optei por retirar o nódulo. E aí que começou o meu problema de verdade. Passado o período de recuperação, nós retiramos os pontos externos e a médica suspendeu toda a medicação. E eu voltei para Ponta Grossa. Só que chegando em Ponta Grossa, eu comecei a sentir muita dor mesmo. Eu lembro que eu voltei a trabalhar e no segundo dia, mais ou menos, de serviço, eu fui até o meu serviço, até o escritório e falei com a moça que trabalhava comigo que eu tava com muita dor e que o meu peito estava inchado. E ele realmente estava inchado. É como se eu estivesse usando uma prótese, sei lá, de 44 e uma outra de 54, assim. Ele ficou muito inchado e estava muito feio. Ela ficou bem assustada, a gente já conseguiu marcar um médico
num clínico também, porque o mastologista só tinha horário período da tarde. E logo que eu cheguei nesse clínico, ele olhou os meus pontos, ele olhou o meu seio e ele falou: "Nossa, isso daí tá muito inflamado e a gente vai ter que entrar com uma medicação para expelir tudo que tá aí dentro". Então ele já me deu um remédio que me baqueou. Eu dormi a tarde toda e eu acordei já no horário que a Tati estava passando em casa para que a gente fosse pro mastologista mesmo. Chegando lá no mastologista, foi muito ruim assim a sensação, porque eu cheguei no mastologista e eu só tive o tempo de tirar o sutiã para poder mostrar o que tava, como que tava. E o meu peito realmente explodiu. O que era uma cicatrizinha fina, ela já de manhã já era em torno de 2 dedos. E na hora que eu tirei o que estava segurando, abriu tudo. E foi uma coisa meio nojenta, assim, mas saiu toda a secreção. E a gente precisou refazer praticamente a cirurgia. Eu tive que colocar um dreno e acompanhando, né? Então minha mãe veio de Iguape, ela ficou 40 dias comigo. Lembro até também nessa semana foi bem complicada porque eu tava sozinha, já que lá eu morava numa república, mas não tinha carro, e o meu esposo, que na época era namorado, tava em semana de campo, ou seja, ele tava incomunicável. Ele chegou do campo que ele soube o que tinha acontecido, não sabia nada do que estava acontecendo. Então, graças a Deus, eu tive pessoas boas no meu caminho que me ajudaram, me levaram no médico e, enfim, a gente conseguiu cuidar tudo certinho. Mas, assim, o que foi o diagnóstico? A médica que me operou depois, quando eu voltei lá no retorno, ela acredita que eu tive uma reação ao ponto interno. Então, hoje em dia, eu ando com o nome do ponto que ela me costurou na carteira e eu sempre aviso. Quando eu fiz o nariz, quando eu vou tirar siso, olha, não me costure com esse ponto porque pode ser que eu tenha reação. Mas o médico acha que talvez a gente suspendeu a medicação muito precocemente, que tinha sido uma cirurgia funda, porque ele era bem de baixo, o nódulo, e talvez precisasse ter entrado com uma medicação um pouquinho mais forte para dar tempo de realmente meu organismo não ter essa inflamação. A questão é que eu nunca saberei exatamente o que aconteceu, né? Mas o que eu quero passar aqui para vocês? Um pouquinho da experiência que eu vivi. Quero conscientizar todo mundo de como que é importante a gente fazer o autoexame. Eu descobri em um autoexame durante o banho. E às vezes a gente deixa passar. Hoje em dia eu faço acompanhamento com o médico, faço ultrassom de mama sempre. Tenho outros nódulos que eu desenvolvi depois, mas eu optei por não retirar. Eu fiz as biópsias antes e graças a Deus não deu nada. Mas tem um fator que é muito importante e as pessoas às vezes não se atentam para isso, que é o fator interno. A gente muitas vezes não escuta o que o nosso eu de verdade está falando. Eu não escutei quando eu fui no primeiro médico e ele me deu um diagnóstico de que era só tomar vitamina E. Eu sabia que aquilo não estava certo, aquilo me incomodou demais. O médico sequer tocou para saber o que era, não pediu nenhum exame mais a fundo nem nada. E nesse tempo o nódulo realmente acabou crescendo, porque era uma massa e estava crescendo. E na época da adolescência eu passei por alguns problemas que podem sim ter ajudado a desenvolver esses nódulos. Tem uma autora que ela faz essa ligação do psicológico com o seu corpo. O nome dela é Cristina Cairo e é muito interessante que ela fala com relação aos seios. Eu até recomendo que todo mundo dê uma lida nas obras dela. Uma coisa que me chamou muita atenção é que ela fala a parte do seio é como se fosse uma couraça, onde a gente vai reprimindo tudo que a gente não põe, né, para fora. E aquilo, todo aquele fator psicológico que a gente vai reprimindo, ele se junta e forma o que são os nódulos, o que são os problemas que a gente desenvolve nessa região dos seios. Eu achei muito interessante, porque fez muito sentido. E é bem legal porque você vendo a obra dela, você começa a perceber a importância de você se conhecer. E quando você realmente começa a olhar para dentro e conhecer o que tem lá no fundo da sua alma, lá no seu eu verdadeiro, você começa a reconhecer por que você está desenvolvendo certas doenças ou certas atitudes.
Além de conscientizar as pessoas da importância do autoexame, eu também quero pedir para você olhar para dentro de você, para você ver se esse probleminha aí que você está manifestando no seu corpo físico não está, na verdade, na essência do seu ser. E se você descobrir a causa, você consegue com certeza se curar do que você tem. Eu quero terminar também esse vídeo com uma frase de um pedaço do livro da Cristina Cairo, que ela fala assim: o seu corpo irá mostrar quem você está sendo. Tudo pode ser alterado pelo autoconhecimento e pela nossa força de vontade para compreender as leis do universo. Pense no Deus do seu coração e mude a sua postura interna para melhor. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, compartilha com os amigos e se inscreva aqui no canal para receber as notificações e para receber todos os vídeos em primeira mão. Até a próxima semana. Tchau, tchau!